E isto, meus amigos, isto não é correto. Isso não é correto. E a gente vai ter que enfrentar outros assuntos. Essa foto, bota a foto na tela. Parece que o nosso herói Pastor Mirim, ele encontrou o Pablo Marçal. E eu queria falar sobre uma coisa chamada teoria da convergência. Existe na evolução. Na evolução, animais que não possuem a mesma origem genética, eles acabam por pressão ambiental e processo evolutivo, né? Pressão seletiva, a ficar parecidos no final, sem ter em si um compartilhamento dos genes. Vocês entendem isso? Vou dar um exemplo. Um ictiosauro, tá? O Riso pode até procurar um ictiosauro. Bota ictiosauro e dolphin no Google. O Riso vai procurar. O ictiosauro, ele era um réptil que vivia na Terra. Isso não lhe parece um golfinho? Isso não possui nenhum gene compartilhado com um golfinho. Isso também não tem nenhum gene compartilhado, quer dizer, não nenhum gene, mas assim, isso não passou pelo processo, ele era um réptil e ele vai para a água e devido à necessidade de se adaptar àquele ambiente, há um processo seletivo e o processo seletivo vai transformando o corpo, né, de milhares e milhares de gerações em algo que se parece com um golfinho. O golfinho era um mamífero que ele era o Indorraius, o Paquicetus, aí ele foi indo pra água e ele virou o golfinho. No final, eles acabam se parecendo, porque eles vão ocupar nichos ecológicos similares. O que eu quero dizer? Volta agora pra... agora pra ictiosauro e golfinho. Aí, ó que interessante. Aí, né, olha, inclusive tá escrito evolução convergente. Essa imagem que você botou é perfeita. Nós temos ali um caso de evolução convergente, né? O golfinho, que é um mamífero, ou seja, ele era um animal mamífero, né, amamentava, tudo certo na Terra, ele se adequa à ida para a água, depois de milhares de gerações ele tá assim, né, com essa hidrodinâmica. Ictiosauro era um réptil, vai pra Terra, mesma coisa. E o tubarão, ele é um peixe, né, ele já tava na água, mas você vê que todos eles vão convergindo para ficar igual ao peixe. O golfinho, diferente deles, ele nada assim, os outros nadam de lado, né, mas beleza. O que nós temos no fim? Volta pra vocês viram a imagem, agora vamos lá. Veja a evolução convergente acontecendo diante dos seus olhos. Isso é evolução convergente. Para você ser um picareta no Brasil, você vai convergindo a aparecer algo. E é físico. É físico. Então veja, qual é a evolução convergente se dava em qual contexto? Você tem um ambiente, ou seja, um nicho ecológico específico, e aí você precisa se adaptar naquele nicho ecológico específico. Qual o nicho ecológico da espécie Marsalasaurus? Classe média baixa, evangélicos / neopentecostais, principalmente neopentecostais, pessoas com baixa instrução, certo? E desesperadas para resolver o problema delas, certo? Esse é o nicho ecológico do Marçal. Qual o nicho ecológico do Pastor Mirim? Neopentecostais, pessoas querendo ganhar dinheiro, pessoas com baixa instrução, certo? Então nós temos aí ambos com origens diferentes, idades diferentes, atuando no mesmo nicho ecológico. Como funciona, vejam só, a evolução convergente da identidade digital. Veja até na aparência. A gente começa pela aparência. O cabelo, o dente de porcelana, aquele dente que tá escravo. Veja, eu larguei por isso, ó. Essa arcada, né, branca, né, o mesmo tipo de roupa. Já o menino tá fazendo a harmonização facial. Inclusive a harmonização facial, ela leva a uma convergência. Todo mundo fica igual com a harmonização facial. Todo mundo se parece o Gustavo Lima, o Bukele, o Marçal. É uma evolução convergente, né? Porque você vai pegando todas as coisas específicas das outras pessoas e você transforma tudo igual. O cara tem um queixo quadrado e tal. Eles mexem na harmonização facial pra todo mundo ficar igual. As mulheres também, ficam com aquela beiça, aquela cara, assim, ó. Né? Então, veja que a evolução convergente nos leva a isso. E a evolução convergente nos entrega este tipo de situação que é bizarra, tá? Então o menino, ele já virou um Marçal. Porque a pressão seletiva leva para que todos pareçam um Marçal. Assim como a pressão seletiva, né? Pressão seletiva é complicado. Tô usando termos que não são... o Pirula vai reagir a mim e vai discordar. Mas eu duvido que o Pirula acho que vai ficar até feliz, né? Por mais que o Pirula não deva gostar da gente, mandem pro Pirula. Talvez ele vai ficar feliz eu usar elementos de evolução ali pra falar de picaretas web, né? Mas a pressão vai elevando eles a ficarem iguais. Pegue todo mundo da bancada, que eu vivo zoando, né? Todo mundo da bancada da bala. Eles são iguais, a barba, cara de mal, arminha na lapela, discurso bolsões, é evolução convergente. Eles vão todos convergindo pra ficar, inclusive, fisicamente iguais. Então esse menino, em pouco tempo, ele nos mostra que os estímulos para ser um malandro, para ser um picareta, são simples, claros. A forma como você atua é mais ou menos a mesma. E aí você começa a se parecer e você começa a ajustar. Então, por exemplo, que você tá lá, o Marçal e esse menino, você já sabe tudo que tá acontecendo. Aí quando você vê Marçal legendário, você já sabe tudo que tá acontecendo. Você já sabe, é exatamente isso que tá acontecendo. Você já sabe. Então você vê o Manga e o garoto. Tá, entendi.
Só tá faltando, ó, manga, tá faltando a harmonização, hein? Tá faltando a barba lá, vai ter que passar um minoxidil aí pra crescer a barba, ficar cara de brabo e tal. E esse processo, ele acontece diante dos olhos de vocês. Então, este perfil que me parece que é muito claro, né? É que a gente chama de greco-goiano, né? O que é o greco-goiano que a gente faz piada? Nada, isso é só um termo, a gente pode chamar de malandro de classe média brasileiro. Tá? Então todo mundo que é goiano que tá nos assistindo, isso nunca foi uma piada tirando o sarro de vocês. Logicamente tem um elemento goianos e tal, mas dane-se, o Pastor Mirim é aqui de São Paulo. O Pastor Mirim é de São Paulo. Existe um perfil que a gente chama de picareta de classe média, que fica tentando enganar neopentecostais e tal, que tá sedimentado nas redes sociais brasileiras. Tá sedimentado na vida do brasileiro. Assim que tem uma coisa que mexe com as periferias, que é o rapper faccionado, né? Que é um tipo. O Oro é o rapper faccionado, tá claro ali pra todo mundo. Tá, temos aí o rapper faccionado.